Fala, Fiel, separei dois cortes pra vocês aí, o primeiro do jogo aberto e logo na sequência do Chico Garcia aí, trazendo informações do Corinthians, hein, sobre a história aí de Neymar, Firmino e Gabigol no Corinthians, claro, não os três juntos, que seria impossível pagar os três juntos, porém está surgindo rumores aí que algum deles aí pode vestir a camisa do Coringão, será, hein? Eu não acredito, porém o Chico vai trazer informações pra gente aí logo na sequência, deixando os créditos aqui pro jogo aberto e Chico Garcia também. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e bora pro vídeo. A gente falou essa semana aqui que o próprio sistema defensivo do Corinthians passou a sofrer menos, porque você tem um meio de campo que fica mais com a bola, que constrói mais. O Garro, como todos os jogadores, é uma natural, não é uma crítica, tem as oscilações durante uma temporada, mas ele também voltou a jogar bem nessa reta final. E aí, obviamente, os dois jogadores lá na frente com velocidade, que é o caso do Yuri Alberto, boa finalização. E a inteligência e movimentação, e tecnicamente o Depay é um jogador diferente, acabou fazendo com que o Corinthians chegasse a esse momento da temporada com uma classificação para a Libertadores. Firmino cairia bem no Corinthians? Ô menino lindo, hein? Ô menino lindo. Loirão, cairia bem porque é um jogador que tem experiência, sabe jogar também fora da área. Daria muito certo também com a camisa do Corinthians. E agora bora de Chico Garcia aí, será que vem mais um midiático pro Coringão? Ele vai falar pra gente agora nesse vídeo aí, bora. Vem mais um midiático aí, é a promessa da patrocinadora Master, que está encantada, está muito satisfeita, está muito feliz com a parceria de Memphis Depay e Corinthians. O Memphis abraçou a causa, ele é um jogador midiático, ele trouxe benefício esportivo, ele mudou a realidade do Corinthians dentro de campo e fora dele. Venda de camisas, média de público no estádio, que sempre vai ser boa se tratando de Corinthians, mas o Memphis potencializou isso, engajamento em rede social, marca do clube para o mundo. Tudo isso são benefícios, tudo isso é um benefício que você tem ao contratar um jogador desse porte. E a patrocinadora Master, que está investindo, que inclusive auxiliou na aquisição do goleiro Hugo Souza, já que o Flamengo estava complicando lá e tudo mais, o Corinthians conseguiu um negócio à vista, muito por conta da sua parceira. E a partir de agora, o que a gente tem? O Corinthians não sabia, em determinado momento, mesmo com a chegada do Memphis, em que divisão estaria em 2025. Não sabia se teria a Copa do Brasil, era muito difícil que isso acontecesse. Numa Libertadores, então, praticamente impensável, num time que até quase a 30ª rodada, estava na zona do rebaixamento. Pois bem, tudo mudou. Com a chegada do Memphis, com a chegada de outros jogadores, com a administração do Fabinho Soldado, o Corinthians emendou uma arrancada histórica, 8 vitórias seguidas, pode conquistar a 9ª, inclusive, nesse domingo, e aí o Corinthians classifica para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Tem no Memphis Depay um jogador que entendeu o que é o clube, que divulgou a marca do clube por consequência do patrocinador, e agora as portas se abrem. E por que a gente fala isso? Não é achismo, é informação. A patrocinadora decidiu bancar um modelo de negócio semelhante a esse, pelo menos uma vez por ano. Tem mais 2 anos de contrato aí, né, que são os anos da gestão Augusto Melo, podendo ser até renovado, mas a patrocinadora entende que o retorno ele é garantido quando você contrata um jogador desse nível. Desde o episódio Luizito Soares no Grêmio, que ninguém imaginava, eu como torcedor jamais imaginei que ele fosse vestir as cores do Grêmio, ele já tinha dito não para o Grêmio uma vez, queria realmente jogar nos Estados Unidos, ele estava no Nacional do Uruguai, um ano antes tinha sido campeão da La Liga pelo Atlético de Madrid, ou seja, um jogador que ainda estava performando. Mas o Grêmio foi lá, vindo da Série B, e com auxílio de patrocinadores, pagou um bom salário ao Luizito, mas, gente, metade do que ganha o Memphis no Corinthians. Então, assim, você não consegue trazer esses jogadores, claro, muitos em fim de carreira, muitos num outro estágio, mas vejam o que o Luizito fez com 36 anos aqui na Liga Brasileira. Vejam o que o Memphis está fazendo com 30 anos, né? Não é nenhum idoso pro futebol, vamos combinar, né? Tava 3 meses sem jogar, mas assim, um cara que ainda tem muito potencial, é o vice-artilheiro histórico da seleção holandesa, quer voltar para a seleção, é um cara sabidamente de grandes clubes. O futebol brasileiro hoje, ele é quase a meca do futebol. Claro que a Arábia Saudita hoje ainda paga salários que a gente não consegue competir, mas a gente está chegando lá. Se isso é bom ou ruim, se tem uma bolha que vai estourar ali na frente, eu não sei. Estou trazendo aqui os fatos, a realidade. Esses jogadores chegam aqui, eles já não ganham mais apenas, e esse apenas bem entre aspas, 1 milhão por mês, que já é um salário estratosférico. 1 milhão virou salário de jogador que sobe já. É loucura o que a gente está vivendo. Então a gente está normalizando salários de 2, 3, 4 milhões de reais. E isso nos dá mais mercado.
E aí a gente tem as SAFs aqui investindo cada vez mais. Tem clubes que não são SAFs, mas que se organizaram, como o Flamengo. O Palmeiras, que também é um clube sabidamente que poderia até investir mais pelo potencial, pelo capital que tem. Enfim, é uma liga cada vez mais competitiva e o Corinthians entendeu isso, de que para disputar títulos, para brigar pelos principais títulos contra essas equipes, tem que investir. Eu sou muito contra. Eu entendo, obviamente, a gente fiscaliza, a gente não acha legal dívidas, clubes que não pagam em dia. Tudo isso, gente, é algo que não pode ser normalizado no futebol, embora seja, infelizmente. Agora, eu tenho para mim, cada vez mais, que quando você tem um problema financeiro, investe. Investe. Ah, mas vai se endividar mais. A única maneira de você pagar essas contas você revelar jogadores da base, mas muitas vezes você queima jogadores da base se o time não é competitivo, não é bom e não disputa títulos, então não adianta nada. Daqui a pouco você revela uma joia e essa joia você vende a preço de pinga. Agora, se o teu time está bem, competitivo, disputando títulos, tudo se valoriza, tudo potencializa. Então, você precisa montar equipes competitivas e para isso precisa gastar. Mesmo aquilo que você não tem, porque aí você vai ter o retorno ali na frente para poder tapar o furo das dívidas que são gigantes no futebol brasileiro. O Corinthians entendeu isso. E a gestão Augusto Melo, embora todas as dificuldades que tem, embora todas as dívidas aí que a gente sabe, até aumentando a dívida, existe um olhar ali na frente. Um olhar ali na frente de retorno, de recuperação. Porque se o Corinthians bate campeão de uma Copa do Brasil, você já tem um alto investimento. Uma Libertadores, então, fora as outras questões, os benefícios indiretos. Então, a informação a patrocinadora vai investir sim em mais midiáticos. E aí, por tudo isso que eu falei para vocês, né, pelo retorno, como trouxe o Memphis Depay. Pode sair o Yuri Alberto? Pode. Ele já deixou bem claro que se vier uma proposta interessante para ele, para o clube, especialmente da Premier League, num clube talvez não de ponta, mas assim, ele vai. Então o Corinthians tem que se preparar para isso, né? E tem que se preparar logo. Não dá para pensar na metade do ano que vem. E aí tem algumas especulações surgindo. Bom, teve o encontro do Memphis com o Neymar, que oriçou a galera, né? É muito difícil, a gente sabe, o Neymar ganha um dos maiores salários do mundo. Tem um namoro aí com o Santos para voltar, inclusive para adquirir o Santos, né, via SAF, enfim, retornar para casa. A gente sabe que o Flamengo é sempre um candidato, porque poderia pagar um salário e tem uma visibilidade enorme, né? E tem o Rio de Janeiro que seduz sempre, um grande clube que disputa sempre muitos títulos. O Ronaldinho Gaúcho fez esse movimento quando voltou da Europa naquele momento. A gente sabe que o Flamengo tem esse potencial. E o Santos por uma questão afetiva e até mesmo dentro de um negócio que a família Neymar poderia fazer. Mas o Memphis declarou, né, de que seria um prazer jogar com ele, tem essa relação. O Corinthians hoje já está num outro patamar para poder negociar contratos, então se coloca como um candidato. Não dá para a gente saber o que vai acontecer, não, é uma mera especulação, tá, gente? Não tem nenhuma informação nesse sentido. Mas o Corinthians se colocou para repatriar esses jogadores. O Gabigol, eu não descartaria o Gabigol ainda, não acho que teria, nesse momento, o perfil do time que o Corinthians está montando, por tudo que aconteceu com o Gabigol na última temporada, mas ele é um jogador de marca, um jogador de nome, jovem ainda, 28 anos, que ajuda esportivamente se ele estiver bem e com a cabeça boa, e esse é o problema, né? Você tem que administrar o Gabigol, porque ele, quando foi resgatado nas finais da Copa do Brasil, você viu o que aconteceu. Agora, se ele não está jogando, ele causa. Então, assim, mas o Gabigol está no mercado. Já estava inclinado a fechar com o Cruzeiro e a gente não sabe ainda se vai fechar, se fechou, se já assinou e não sei o quê. O Santos se colocou, fez uma proposta, está esperando a resposta e o Gabigol está surfando. Se despede do Flamengo nesse domingo, no jogo simbólico aí que encerra a participação do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na temporada também. Agora, Roberto Firmino deu uma entrevista para Placar e disse que tem acompanhado cada vez mais o Corinthians, que os jogos lá são de madrugada, mas que ele assiste, que está acendendo nele cada vez mais a vontade de retornar ao futebol brasileiro. Ele saiu muito jovem, com 20 anos, do Figueirense, que subiu da B, logo foi vendido para a Alemanha, não jogou a elite, a Série A do Brasileirão, está cada vez dando mais vontade dele voltar ao Brasil e que ele ora, né, ele é muito religioso, para que o Senhor o abençoe, né, que na hora certa isso possa acontecer. E aí sobre o Corinthians, evidentemente, né, ele é torcedor do Corinthians, ele gostaria muito de jogar pelo Corinthians antes de encerrar a carreira. A gente está falando de um cara de 33 anos, ele
obviamente por questão esportiva, ele poderia render ainda muito mais. Mas ele joga no Al Ahly da Arábia Saudita e tem contrato até junho de 2026 e ganha 12 milhões de reais por mês. Assim, é óbvio que ele já tem um patrimônio que ele poderia abrir mão desse valor, mas vai falar isso para ele, fala isso para você. Que você tem que abrir mão de um contrato em que você está ganhando 12 milha por mês até, não é metade desse ano não, que vai vir, é do outro ainda, ou seja, pensa quanto que ele vai ganhar, gente, é papo de mais de 100 milhões de reais o que ele estaria abrindo mão. Então assim, vamos com calma, é uma possibilidade muito remota, muito, a menos que o cara diga, cansei de ganhar dinheiro, que é o que a gente fala do Roger Guedes, né, que ganha um pouco menos que isso, 4 a 5 milhões no Catar. Vou parar de ganhar dinheiro aí e tal e vou jogar pelo meu clube do coração. Pode acontecer, não dá para descartar. O Corinthians, é óbvio que receberia o Firmino de portas abertas, né? Portas e janelas. A questão é, de verdade, eu acho o Firmino um bom jogador, ok? Acho que ele viveu uma fase fantástica no Liverpool, naquele Liverpool do Klopp, multicampeão, que ganha a Premier League lá 19, disputa o Mundial com o Flamengo, a Champions. Mas assim, gente, eu não acho que valha 10% disso, desses 12 que ele ganha. De verdade, de verdade. Pode chegar no Brasil aqui e sobrar? Pode. Mas com esse dinheiro, com parte desse dinheiro, com metade desse dinheiro, eu acho que você pode contratar um jogador, mas assim, num nível muito superior ao Firmino. E para mim essa é a notícia. Se o Corinthians cogita, se o Corinthians tem na manga a possibilidade de contratar mais um midiático, se já paga 4 milhões, quase isso, para um Memphis Depay, pode pagar esse valor ou perto disso para um jogador de futebol e um jogador interessante, cara. Onde alguns jogadores poderiam ganhar o que o Brasil hoje está pagando. A Arábia Saudita, a China já não mais. Agora, será que esses caras teriam mercado lá? Então, daqui a pouco o Brasil vai começar a concorrer com a Arábia Saudita, num patamar um pouco menor, mas, poxa, numa possibilidade de você morar perto da família, jogar pelo teu clube do coração, voltar para a seleção brasileira, ter uma competitividade maior, né, que a nossa Liga Brasileira está cada vez mais competitiva. É só você ver aí jogadores do Botafogo sendo convocados. Por quê? Você performa dentro do Brasil, acontece. Então, o time está bem. O Ben já perguntou para o Yuri Alberto, você acha que você tem mais chance de ser convocado jogando bem no Corinthians ou na Premier League? E ele falou, acho que tem chance lá, mas, cara, aconteceu isso. Eu cheguei bem no Corinthians em 6 meses e em janeiro eu estava convocado. É isso? Você joga bem num Corinthians disputando o título, acabou. Você tá no radar da seleção brasileira. Então, não é o caso do Firmino, né, que já viveu a sua fase lá, está com 33, mas outros jogadores podem ter isso como vitrine. O fato é, o Corinthians está monitorando esses jogadores e mudou também a perspectiva. O Fabinho Soldado, na entrevista durante a semana para o meu timão, disse que muitas vezes, quando ligava, deixavam ele esperando do outro lado. A ligação ia retornar, não retornava, alguns agentes fugiam, porque o Corinthians estava com uma má fama de mal pagador, o mercado estava ruim, o time estava ruim, estava tudo ruim. Hoje, o Fabinho disse, hoje tá ao contrário, eu estou recebendo ligações. Opa, tudo bem? Olha só, e aí, meu jogador e tal. Muda completamente. É um Corinthians em ascensão, é um Corinthians em recuperação, é um Corinthians que vai disputar a Libertadores, a Copa do Brasil e que está num outro status dentro do cenário nacional e internacional. Aí agora o dirigente só tem que escolher. O Corinthians entra no páreo para contratar grandes atletas em que, em algum momento, não muito longe, não muito distante, não queriam. Preferiam jogar em outros clubes menores, de menor expressão, porque pagam em dia, porque tem uma realidade estrutural melhor, uma estabilidade. O Corinthians estava aqui, ó, num turbilhão. E os caras fugiam. Hoje não. Hoje o jogador está olhando para o Corinthians falando assim, caramba, no que vem esse time vai vir forte. Vejam o que pode acontecer, o resultado dentro de campo. Mas para isso, tem que investir no futebol, tem que montar boas equipes, tem que contratar. Como fez o Corinthians nessa janela, como vai fazer de novo. E aí? Qual seria o midiático que você contrataria? Que jogador? Vamos ajudar aí o Fabinho Soldado? Então é isso aí, pessoal. Essas foram as informações do jogo aberto do Chico Garcia aí. E pra finalizar, o Corinthians aí que pode igualar o recorde de vitórias consecutivas no Brasileirão de pontos corridos. Caso aí vença o Grêmio amanhã, o Timão chegará a 9 vitórias consecutivas e igualará o feito do Internacional, que conseguiu esse feito em 2020, e do Atlético Mineiro, que conseguiu esse feito em 2021. Além da vaga na pré-Libertadores, depois dessa arrancada fenomenal, o Corinthians aí pode chegar a um recorde de vitórias se vencer o Grêmio amanhã, fora de casa, hein? Somando
somando em 9 vitórias consecutivas. E essa arrancada aí do Timão que teve início aí contra o Atlético Paranaense em casa, onde o Timão venceu por 5-2 o time do Atlético. Na ocasião, o Timão era o 18º colocado aí na zona de rebaixamento. E essa sequência aí fez o Corinthians subir 11 posições na tabela desde lá então. E de lá pra cá o Corinthians emendou 8 vitórias seguidas. Foi 5-2 contra o Atlético, 1-0 contra o Cuiabá, 2-0 contra o Palmeiras, 2-1 contra o Vitória, 2-1 contra o Cruzeiro, 3-1 contra o Vasco, 4-2 contra o Criciúma e 3-0 contra o Bahia na última rodada, hein? Essa sequência aí que já é maior na história do Corinthians aí no pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Jamais o Coringão tinha conseguido esse feito aí. Talvez o de 2017 chegou próximo, porém esse foi o recorde aí. Até então, as maiores vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro em uma edição da competição eram 7 vitórias seguidas em 2 oportunidades, ambas por times que foram campeões nacionais seus respectivos anos aí, que foi 2017 e 2011. O desempenho extraordinário do Coringão aí é fora da curva no Brasileirão desde 2003. Além do Corinthians desse ano, outros 5 times igualaram ou superaram as 8 vitórias consecutivas. O Cruzeiro de 2003, por exemplo, repetiu a façanha 2 vezes naquela edição. O Cruzeiro em 2013 e o Flamengo de 2019 também conseguiram vencer 8 partidas seguidas. Todos foram campeões brasileiros. Por fim, Internacional de 2020 e Atlético Mineiro de 2021 foram além, conseguiram 9 vitórias consecutivas. Então o Coringão entra amanhã em campo aí para tentar igualar esse recorde. Ainda não se sabe se o Corinthians vai entrar com o time misto ou com o time titular contra o Grêmio. Uns falam que vai entrar com o time misto, outros falam que vai entrar completo. Então a gente tem que esperar para ver se temos mais informações sobre o time que entrar em campo contra o Grêmio amanhã, hein? A partida também é importante para o Yuri Alberto que busca a artilharia do Campeonato Brasileiro aí. Será que ele vai ser titular? Tem que ser, né? Ele vai buscar esse golzinho aí para tentar ser o artilheiro do Timão. Então é isso, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!